Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira de Liga dos Campeões, Campeonato Brasileiro Série A e Série B, dia 5 de outubro, tá? Se você não me conhece, seja muito bem-vindo, meu nome é Theo, esse é um canal humilde sobre o trade esportivo e fica aqui o meu convite para você se inscrever e deixar o seu like no vídeo, porque ajuda muito, tá? Cada vez que você deixa o like no vídeo, mesmo que você não seja inscrito, ajuda bastante. Tem muita gente que assiste o vídeo todos os dias, né? Dá para ver pelas estatísticas e não é inscrito ainda, então fica aqui o convite, tá? Eu espero conseguir voltar a fazer mais conteúdos aqui no YouTube, não só os meus planejamentos. Eu estou em obra aqui no sítio, vocês estão me vendo aqui ainda, estou num local que está com um pouco móvel. Está uma correria brutal na minha vida, então eu não tenho conseguido produzir conteúdos técnicos ainda, voltar com os conteúdos técnicos, mas eu pretendo sim, provavelmente depois da Copa do Mundo, quando terminar as coisas por aqui, eu consiga voltar. Mas tem muito conteúdo no meu canal, tem muito conteúdo técnico, tem o meu curso ali embaixo, theoborges.com, se você está chegando agora, às vezes eu esqueço de lembrar vocês, tem um curso completo com 3 módulos, se eu não me engano, com mais de 100 aulas para você aprender tudo sobre trade completamente de graça. Ignora aquele Instagram ali que ele foi deletado, eu expliquei o motivo lá no meu Telegram. O segundo link da descrição aqui é o meu Telegram, tá bom? Bom, vamos começar. Hoje a gente tem Liga dos Campeões, eu vou seguir o mesmo ritmo de ontem, tá? Eu vou começar fazendo o nosso planejamento aqui para Champions e depois a gente vai subindo para os jogos de mais tarde, beleza? Antes deixa eu dar uma olhada aqui na Premiership, não tem nada, não tem Celtic, não tem Rangers. Vamos lá, vamos começar com Red Bull Salzburg e Dinamo Zagreb, 2 times muito ofensivos, 2 times com uma característica muito grande de contra-ataque, tá? Então, para a gente começar a criar um cenário para esse jogo, a gente primeiro tem que entender como que essas equipes jogam, tá? O Zagreb é muito provável que o Zagreb jogue recuado e reativo, assim como jogou contra o Chelsea quando venceu e assim como jogou contra o Milan, como perdeu. Tá? É assim o estilo de jogo. O Zagreb, na minha humilde opinião, já comentei isso com vocês, já teve e ainda tem um pouco, né? Um dos melhores contra-ataques da Europa. Tá? É um time que se faz de morto muito bem, mas tem um jogador chamado Mislav Orsic, que é muito bom, tá ele aqui, ó, número 99, que fez o gol, se eu não me engano, contra o Chelsea. É um excelente jogador e é um excelente time de contra-ataque. Tá? O que eu acredito? O Salzburg ele vai ter a volta, se não me engano, do Akfor, que teve acho que um problema dentário nas primeiras rodadas. E é um time que, além de ser muito bom no contra-ataque, também propõe muito bem o jogo, tem um volume de jogo muito bom. É um time que produz jovens jogadores, está sempre fornecendo jogador para o Dortmund. O Haaland veio do Salzburg, o ADM, se eu não me engano, que foi para o Dortmund, também veio do Salzburg. Então é um time muito forte, com muito volume ofensivo. A gente primeiro precisa traçar um cenário aqui no grupo, né? O Zagreb venceu, o Chelsea perdeu para o Milan, então tem aqui seus 3 pontos. O Salzburg empatou com o Milan em casa e empatou com o Chelsea, então tem os seus 2 pontos. É uma vitória muito importante para o Salzburg em busca da classificação, principalmente porque o Chelsea só tem 1 ponto. Então, óbvio, o Chelsea pega o Milan nessa quarta-feira e é muito interessante para o time do Salzburg pontuar e torcer para que o Chelsea não pontue, ou pelo menos não faça 3 pontos, tá? Então eu imagino um time do Salzburg propondo o jogo, com bastante volume ofensivo e tomando contra-ataques do time do Zagreb. Eu não gosto dessa cotação de 1,66, porque eu sei, ele pode abrir cenários para a gente trabalhar back Salzburg, pode abrir cenários para lei ao Zagreb, mas é um range de odd muito perigoso para uma equipe do Zagreb que se faz muito bem de morta e contra-ataca de forma letal. Tá? Então, não duvido de uma vitória do Salzburg, porque se botar frente a frente o ataque, o Salzburg tem mais peça de produção, mas também não duvido que possa ser uma partida para gols. A minha ideia aqui é trabalhar o mercado de gols se eu tiver oportunidade. Tá? Então eu já vou marcar aqui para ficar de olho para ver se o Salzburg está com linha alta e se o Zagreb está aproveitando essas oportunidades. O outro jogo das 1h45 é o Leipzig contra o Celtic. A situação do Leipzig é catastrófica, né? Nós tivemos 2 derrotas do Celtic, não que o Celtic,
do Leipzig, né? Não que o Celtic esteja numa situação melhor, né? Mas a situação do Leipzig, surpreendentemente, é pior. A pior situação do grupo, se a gente olhasse para esse grupo antes, provavelmente a gente deve ter colocado aqui Real Madrid em primeiro e Leipzig em segundo, e não é o que está acontecendo. O Leipzig tomou uma sapecada do Shakhtar dentro de casa por 4-1 e depois tomou 2 gols do Real na Espanha. Tá? Então, o que tem que fazer o Leipzig? O Leipzig ainda pega o Celtic em casa, que é essa rodada agora, ainda recebe o Real Madrid também na Alemanha e vai visitar o Shakhtar, não sei se na Ucrânia ou algum estádio neutro. Ainda dá, tá? Ainda dá porque ainda tem confronto direto. Mas, na minha opinião, o Leipzig só briga aqui pela segunda colocação. E mesmo assim é muito difícil, tá? Mesmo assim é muito difícil. Porém, dá para tentar, tá? O Leipzig fez um bom jogo contra o Bochum na Alemanha, na Bundesliga, meteu uma goleada. Era esperado, tá? Nada de novo no país do Leipzig, tá? Era esperado, o Bochum estava numa situação desesperadora, se saísse atrás do placar, provavelmente teria uma goleada em cima dos seus ombros, e foi o que aconteceu. O Leipzig fez o dever de casa. E tem que fazer o dever de casa contra o Celtic. Só que o Celtic não é um time bobo. O Celtic tem um excelente contra-ataque, tem um volume ofensivo muito bom, tem uma bola aérea boa. É um time muito forte, tá? E as características do Celtic assemelham-se um pouco ao que o Shakhtar apresentou na Alemanha. Então, eu tenho receio que mesmo necessitado, que mesmo com bom volume ofensivo, o Leipzig ainda deu um pouco de mole, porque o Leipzig não tem uma defesa 100% segura. Um time que toma 4 gols do Shakhtar não tem uma defesa tão boa. E é um time que está perdendo muito gol. Enquanto o Real Madrid perdeu um caminhão de gol na Espanha. Então eu acredito, também assim como no jogo do Zagreb, eu acredito numa possibilidade de gols aqui, porque o Celtic também não tem o que perder. O Celtic não pode vir para cá para buscar um empate. O Celtic vai ter ainda o confronto com o Real Madrid na Espanha, e o Celtic, se eu não me engano, ainda pega o Shakhtar em casa, na Escócia, tá? Se eu não estou enganado. Ou seja, é um jogo importantíssimo, também é um jogo para possível classificação. Como são duas equipes com bons ataques e com defesas não tão boas, são as duas piores defesas do grupo, também acho que é interessante para o mercado de gols. Mas, conhecendo melhor a equipe do Leipzig, eu posso ter uma janela de volume ofensivo do Leipzig que me faça abrir posições contra o Celtic. Mesmo sendo arriscado, precisa de uma boa janela de superioridade do Leipzig. Lembre-se que a maioria dos gols do Shakhtar foram marcados em contra-ataque com linhas altas do Leipzig. Então é muito bom ficar de olho nisso. Tá? Então, de novo, eu vou marcar aqui uma possibilidade de trabalhar o mercado de over goals. Estou bem receoso com esse match odds. Eu só vou abrir posições do match odds se eu encontrar uma janela de superioridade do Leipzig que me passe confiança, tá? Porque o Celtic também precisa, e aqui a gente tem aquela questão. O que é melhor para gols aqui? O melhor para gols para mim é o Leipzig saindo na frente. Mesmo que o Celtic saísse na frente, aí você ia falar, pô, mas os dois precisam. Só que o Celtic, ele é um time que jogando fora, provavelmente ele ia querer segurar os 3 pontos, né? Estou imaginando um cenário. O Leipzig dentro de casa, com um saldo de gol já de menos, acho que é menos 5, o Leipzig, né, tem 6 gols sofridos e 1 gol marcado. Dentro de casa, se ele sair na frente e o Celtic se direcionar para frente, eu acho que o Leipzig vai conseguir buscar os contra-ataques com o Cucu, que pelo visto está fechado com o Chelsea para a próxima temporada, né, que é um bom reforço, com o Werner, que já esteve no Chelsea, agora está de volta ao Leipzig. Enfim, acho que pode ser um jogo para gols caso o Leipzig saia na frente, tá? Às 16 horas começam aqui os 6 jogos das 16 horas. Começamos com Chelsea e Milan, que é daquele grupo lá do primeiro jogo entre Salzburg e Zagreb. O Chelsea começou perdendo, fora de casa, na Croácia para o Zagreb, e depois empatou com o time do Salzburg. Ainda existe possibilidade para o Chelsea, mas é uma possibilidade difícil. Tá? É um grupo com uma cara de Europa League danada, com todo respeito ao Chelsea, que ganhou a Champions aí há pouco tempo, mas é um grupo com uma carinha de Europa League, porque o Chelsea não está jogando isso tudo esse ano. Tá? Tem o seu novo treinador agora, vamos ver como é que vai funcionar o esquema do time, mas na minha opinião, tá? Na minha opinião, é um jogo muito difícil, porque essa cotação do Chelsea induz que o Milan não é nada favorito. Só que a gente sabe que o Milan hoje tem jogadores suficientes, inclusive o Rafael Leão, não sei se ele está disponível, já vou até dar uma olhada aqui, que podem decidir um jogo desse. A gente tem o Giroud,
que aqui seria, se eu não me engano, lei do ex, né? Acho que não, o Giroud foi do Arsenal. A gente tem o Rafael Leão, que para mim hoje é um dos principais jogadores do mundo, tá? Não é o principal, não é o melhor, mas é um dos principais jogadores. A frieza do Rafael Leão para finalizar é brutal. A gente tem aqui o Rebic, se eu não me engano, o meu xará, o Theo Hernandes, está machucado, exatamente. O Ibrahimovic também está machucado, tem uma galera machucada aqui no Milan, mas ainda é um time muito forte. Na minha opinião, esse favoritismo para o Chelsea, ele é exacerbado. Só que isso acontece aos montes quando a gente tem um time inglês jogando competição europeia. Tá? As odds de times ingleses são realmente amassadas, a liquidez da partida realmente é muito alta, então a gente já sabe que é mais ou menos assim, a gente tem que conviver com isso. Tá? O resto é saber como vai ser o comportamento do Milan. Do Chelsea a gente já imagina, um time propondo, com muita vontade, buscando resultado, só tem um ponto, precisa vencer. E se vencer o líder com 4 pontos, praticamente empata na liderança. Né? Óbvio que a gente pode ter o Salzburg vencendo, mas pelo menos o segundo lugar ali pode tentar o time do Chelsea. Qual que é o grande problema aqui? É que o Chelsea vai jogar contra um time do Milan que é muito bom, que é muito experiente, o atual campeão da Série A italiana. E para mim essa odd do Milan está muito alta. Então eu vou ficar mais receoso com esse jogo, não estou encontrando muita coisa de valor nesse cenário, tá? Porque por mais que o Chelsea jogue pressionando, a gente vai ter que entender qual é que é o comportamento do Milan. É o Milan reativo? É o Milan que vai brigar pela posse de bola para fazer um jogo de trocação? Será que vai ser o tipo de jogo que o Milan fez com o Salzburg, que foi um jogo lá e cá, que foi aberto pra caramba, apesar de ter sido só 1-1, poderia ter sido 3-3, 4-4? Então depende muito. Para mim, existe uma grande chance do Milan surpreender o Chelsea na Inglaterra, a não ser que o Chelsea tenha mudado completamente o que vem jogando. Tá? Os jogadores de frente do Chelsea, o Aubameyang e o Sterling, tá? O Sterling que veio do City, o Kai Havertz e o Mason Mount também na distribuição. O Kai Havertz também invade muito a área aqui para finalização. Enfim, para mim, se essa odd do Chelsea estivesse acima de 2, seria mais interessante para trabalhar. Se o Milan não entrar propondo o jogo, marcando forte, marcando pressão, tirando o Chelsea de uma zona de conforto, essa odd do Chelsea não deve corrigir por conta dessa crença que os ingleses têm nos times ingleses, e essa odd provavelmente vai segurar. Então toma muito cuidado. Mas ao mesmo tempo, não quer dizer que se o Chelsea está com a odd travada, que você tem que trabalhar a lei Milan, porque é um risco. Tá? Cuidado e foca muito na gestão. O primeiro jogo que eu vou eliminar da minha lista aqui de trabalho é o Real Madrid com o Shakhtar. Eu sei que o Real Madrid é muito mais time, é o atual campeão da competição, mas essa cotação de 1,16 ela está fora aqui dos meus parâmetros de Liga dos Campeões, tá? Também deixei de fazer o Bayern ontem, porque é uma odd muito baixa. O Shakhtar é um time que venceu a equipe do Leipzig fora de casa, um time que empatou com o Celtic, se eu não me engano, em casa, e vai pegar o Real. É muito provável que o Real Madrid vença, tá? Mas eu não gostei nada do jeito que o Real Madrid jogou na La Liga, se eu não me engano foi contra o Osasuna, perdeu a liderança para o Barcelona. Acho que o Real Madrid sim deve propor, deve vencer esse jogo, mas com esse tipo de cotação eu estou muito receoso. Por quê? Porque se eu não me engano o Courtois está machucado, eu não confio nesse goleiro reserva do Real Madrid, e o Shakhtar joga muito no contra-ataque. E o principal jogador de contra-ataque do Shakhtar se chama Mikhailo Mudryk. Já tinha falado com vocês, jogador da seleção ucraniana, ponta esquerda que bate para a direita, bem parecido lá com o Yarmolenko da Ucrânia. É um jogador muito forte no contra-ataque que pode sim surpreender bastante nos contra-ataques aqui do Shakhtar. Tá? Vou eliminar esse jogo por conta disso. Outro jogo que eu vou tirar fora, por conta da odd, com todo o respeito, é o City com o Copenhague. Aqui, pela gana que o City tem nessa competição e pelo fator Haaland, eu não espero nada mais, nada menos do que uma goleada do City. Tá? No mínimo aqui 4 gols. Qualquer coisa fora disso daqui, para mim é zebra. Tá? Por mais que o Copenhague tenha ainda 1 ponto na competição, num grupo fácil desse, fácil, por quê? O Borussia está em má fase e ainda perdeu o Royce. O Copenhague, com todo respeito, né? Um time de Europa League hoje não está nem para Champions League, talvez de Conference para cima ali no máximo. E o Sevilla está vivendo uma péssima fase. Então, é um grupo onde o City vai nadar completamente de braçada para fazer saldo, para ser o melhor campanha da Champions, pegar um bom adversário acessível nas oitavas. Para mim aqui é show do Haaland se ele for jogar e goleada do City, tá? Mas eu não vou fazer esse jogo não.
Falando desse grupo, a gente tem o Sevilha, que a última vitória do Sevilha, se eu não me engano, foi contra o Espanhol, fora de casa. Olha só, são 10 jogos, o Sevilha ganhou 2. Perdeu 5 e empatou 2 ou 3. Né? Ou seja, a situação do Sevilha é horrorosa. Num grupo onde ele provavelmente disputaria segundo lugar com o Dortmund, já não está disputando nem o terceiro com o Copenhague. Né? Óbvio, ainda pode ter uma recuperação, mas sinceramente vai ser muito difícil. O Dortmund, depois da lesão do Reus, caiu no colo do Brand, o Julian Brand, para poder fazer essa função de criação. É um jogador muito bom, veio do Leverkusen há muito tempo, está vivendo talvez hoje a sua melhor fase, está tendo aqui nota 8 no SofaScore, mas falta ao Dortmund um atacante. Falta um atacante. O Sebastian Haller, que eles foram buscar do Ajax, teve um problema de saúde. O ADM começou muito mal. Eles estão tendo que jogar com o Moukoko, com todo respeito, se você pronunciar esse nome, você vai entender, né? E tem o Anthony Modeste. Cara, eu gostava demais do Modeste no Colônia. O Modeste é um excelente cabeceador, é um cara com presença diária, mas não é um jogador para o Dortmund. E o Dortmund foi cair num grupo com o City justamente nessa época que eles estão sem o Reus agora e sem o seu um atacante de referência. Para mim, o Modeste, sinceramente, não dá. Tá? Para esse tipo de competição, não dá. Então, com todo respeito, acho que é um jogo muito difícil de leitura. Os dois times estão mal. Se a gente pegar os últimos jogos aqui do Dortmund, a gente vai ter 3 derrotas nos últimos 4 jogos. A última vitória foi naquele derby contra o Schalke. Para quem não sabe, o maior derby da Alemanha se chama o derby entre... Se chama não, né? É o derby entre Dortmund e Schalke, o maior derby da Alemanha. Não é o Der Clássica, né? Não é o Bayern de Munique com o Dortmund. E aqui foi uma vitória com gol do Moukoko contra o time do Schalke. Mas mesmo assim, não vem jogando nada o time do Dortmund. Vem de uma derrota aqui para o time do Colônia. É um time que cria? É um time que cria. Mas é um time que cede muita oportunidade. Tá? Então, para mim, o Sevilha precisa vencer. E o Sevilha é um time cascudo, com uma defesa em alguns momentos sólida. Se abrir o placar pode dar uma segurada, eu estou com receio. Tá? Para mim é jogo para correção de preço, para match odds, eu não vou me envolver em gols aqui não. Pode me surpreender. Se bem que a última vez que eles se enfrentaram foi 3-2 na Espanha e foi 2-2 na Alemanha. Foi em 2021. Tá? Mas eu vou ficar de olho mais no match odds. Juventus e Maccabi Haifa. Esse é um jogo que pode significar a virada de chave da Juventus. Eu, particularmente, não acredito que a Juventus ainda vai virar a chavinha para se classificar, mas tudo pode acontecer. Tá? A Juventus pega o Haifa numa situação horrível. A Juventus hoje tem... Vocês não estão vendo aí, né? O monitor não consegue... Eu estou no notebook, eu não consigo subir, mas olha só. PSG tem 6 pontos, 2 vitórias, 2 jogos. O Benfica tem 6 pontos, 2 vitórias, 2 jogos, inclusive uma contra a Juventus. O Haifa tem 0 pontos em 2 jogos, a Juventus tem 0 pontos em 2 jogos. PSG e Benfica se enfrentam, ou seja, Juventus vencendo o Haifa, ela provavelmente, se não der um empate entre PSG e Benfica, provavelmente ela se distancia um pouco mais do Haifa, que é o último colocado, e se aproxima do segundo. Tudo que a Juventus quer é que o PSG vença o Benfica. Esse jogo provavelmente vai ser na Luz, né? Exatamente, vai ser na Luz. Porque aí a Juventus vai tentar, num confronto direto na própria Luz, buscar essa recuperação contra o Benfica. Torcer para o Benfica vencer o PSG, depois ter que fazer um confronto contra o PSG na Itália, não vai ser fácil. Então, pode significar sim uma virada de chave. Se você vier para fazer um back Juventus, eu já te deixo aqui um alerta, a Juventus não vem jogando bem. Sim, o Milik fez muito bem para a Juventus no ataque. O Vlahovic continua muito bem. O Filipe Kostic também já entrou no clima da equipe, marcou gol no último jogo. E é provável que a Juventus vença o Haifa. Mas, pelo amor de Deus, se você vier para fazer back Juventus, gestão de banca, não vem só pela camisa. E leia a porra do jogo. Leitura de jogo ao vivo. Para ver se de fato a Juventus está conseguindo neutralizar o Haifa. O Haifa, apesar de ser um time... fraco, ele é um time ousado pra cacete, com perdão da palavra. O Haifa foi pra cima do Benfica na Luz. O Haifa dentro de casa recebeu o PSG e saiu na frente do PSG, se eu não estou enganado. Tá? Então toma muito cuidado, porque eles marcaram pressão no PSG. Pressão, marcar pressão mesmo. E claro, óbvio, deu merda. Mas
obviamente, na minha opinião, é um time que pode complicar em alguns momentos do jogo a Juventus. Então, cuidado em posições onde você vai acreditar numa Juventus no HT, pode ser que ela não corresponda, pode ser que o Haifa prejudique, pode ser que o Haifa abra o placar. A Juventus está com uma nhaca. Quando o time está com uma nhaca, cara, está com a urucubaca, não adianta. Cuidado, tá? Leitura aqui. Dá para vir buscar um back Juve? Dá para vir buscar um back Juve com uma leitura de jogo afiada, assistindo o jogo sem forçar só na camisa. É o que eu pretendo fazer. Agora, se a Juventus não ganhar nem do Haifa, aí, porra, não precisa nem para a Europa League. Fica em quarto lugar ali e já sai fora, na minha humilde opinião. Porque se for para a Europa League, desse jeito aí também vai passar vergonha com os times de lá. Nem na Conference bobear, arruma alguma coisa. E aí, para fechar o dia, talvez o jogo mais importante aqui do dia para esse grupo e também para a Juventus, é o Benfica e PSG. Se rolar um empate para a Juventus é horroroso, tá? Já é difícil demais para a Juventus se rolar um empate aqui. Afinal de contas, a Juventus ainda pega os dois. Mesmo que empate com o Benfica na Luz ou vença o Benfica na Luz, vai ser complicado, tá? Não vai passar. Então, na minha humilde opinião, é um jogo para a Juventus torcer para o PSG. Eu, com essa cotação de 1,72 do PSG, tendendo ali para 1,80, eu tenho duas vertentes aqui. Eu estou de olho no mercado de gols, porque o Benfica não vai ficar recuado contra o PSG. Não acho. O Benfica jogou bem contra a Juventus. Em alguns momentos teve que jogar de forma reativa e jogou muito bem. Gonçalo Ramos voando no Benfica, se é que vai jogar esse jogo, né? Deixa eu ver se está aqui, ó. Gonçalo Ramos está aqui. O Neres, nem se fala. O Neres foi uma cereja do bolo para esse time aqui do Benfica, que é líder do Campeonato Português ainda. Acho que vacilou no último jogo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Últimos jogos, Benfica... ficou 0-0 com o Guimarães, mas os últimos 10 jogos do Benfica não tem uma derrota, pô. O time tem 9 vitórias e um empate. O time venceu a Juve, venceu, quem mais aqui? O Dinamo de Kiev na pré-Champions 2 vezes, enfim, venceu o Haifa. Na minha opinião, é um jogo complicado, sim, para o Benfica, mas ele tem condição de encher o saco do PSG aqui, pelo menos. O PSG, cara, quando se trata de Champions, eles ligam a chave e realmente é um time diferenciado. Tá? O Neymar jogando, querendo jogar, o Mbappé mesmo sendo fominha, o Messi também. Quando eles ligam a chavinha, podem até sair atrás do placar, mas é um time que busca. Tá? Então, para mim, é um possível jogo para gols, mas também é um possível jogo para match odds. Em algum momento desse jogo a gente vai ter alguma janela boa para o PSG, imagino eu. Tá? Então, primeiro eu vou trabalhar aqui com possível correção de preço, mas não descarto trabalhar um over goals. Tá? Com os dois times com características ofensivas e com o Benfica podendo fazer um jogo um pouco mais de transição e velocidade, recuando um pouco mais as linhas para se conter, não deixar muito espaço, a gente pode ter sim um jogo para gols. E eu não acho, assim, fora da casinha o Benfica sair na frente não, tá? Não acho mesmo. Por isso que eu estou com receio desse back PSG assim, de olho fechado, tá? Então ficamos assim. Vamos para a Série B? Série B a gente tem Cruzeiro e Ituano, Cruzeiro campeão da competição, aí você pode pensar, acabou. O Cruzeiro não quer nada, o Ituano está interessado aqui nessa vaga do Vasco, inclusive deixa eu ver como é que está aqui a situação do Vasco enquanto eu falava com vocês. O Vasco está jogando agora com o Operário. Está 3-2 para o Vasco, excelente resultado para o Vasco, está acabando agora o jogo. O Alex Teixeira meteu um gol aos 89 e um gol aos 95, porra. Isso é que é ídolo, hein? Puta que o paralho. 3-2 para o Vasco, tirou a nhaca do Vasco fora de casa. Vai acabar o jogo agora se o Operário não empatar, óbvio. E o Sport venceu. Olha só como é que é importante. Acabou agora o jogo. Olha como é que foi importante essa vitória para o Vasco. A classificação da Série B, nesse momento, o Sport tinha chegado a 49. O Vasco, deixa eu ver aqui o live. O Vasco agora com essa vitória foi a 52. Ou seja, se distanciou do Sport, se distanciou do Sampaio Corrêa. E aí tem o Ituano com 47. Se o Ituano vencer, vai a 50. Aí você pode pensar, pô, o Ituano está disputando vaga. Então, esse jogo aqui é vitória do Ituano. Deixa eu falar um negócio para você. O Cruzeiro está se mobilizando para fazer ali o jogo da festa do título. Vai lotar de novo o Mineirão. Vai ser um... Por mais que você pense, o jogador do Cruzeiro não vai botar empenho aqui, o time já é campeão. Cara, o Cruzeiro pode ainda alcançar a melhor campanha da história da Série B, pode ganhar o título, sei lá, com o campeão com maior pontuação, enfim. E ainda tem essa situação de jogo do título. Talvez a semana que vem já não tenha tanta motivação, mas esse jogo vai ser um jogo de muita motivação.
Essa odd do Ituano a 8 me faz querer talvez trabalhar um possível back ao Cruzeiro, tá? Porque o Cruzeiro me deu oportunidade de back esse ano na Série B. Acho que foi a primeira vez na Série B que eu tive a oportunidade de trabalhar back, porque o Cruzeiro, em situação de marcação, o Pesolano, cara, é foda. O time marca pressão como se fosse um padrão europeu. Tem gente que tira a onda, fala, pô, tá maluco comparar a Série B com a Europa? Assiste um jogo do Cruzeiro ao longo dessa competição, pega um replay do jogo do Cruzeiro em casa. É diferente, pô. É diferente, não é à toa que o time está não sei quantos pontos na frente, tá? Então existe essa possibilidade, jogo com festa de título, casa lotada, Mineirão lotado, para apoiar o time, para valorizar esse título. Então, para mim, é um possível jogo para a vitória do Cruzeiro. Óbvio, o primeiro jogo entre eles, lá na casa do Ituano, foi 1-1. O Ituano é um time que está buscando ainda uma vaga na Série A, mas para mim o Cruzeiro é superior, tá? Na Série A, eu vou eliminar alguns jogos aqui, porque eu quero focar, tá? O Bragantino com o Cuiabá, a gente tem uma disputa menor aqui, é um jogo mais para baixo da tabela, o Cuiabá brigando para não cair, eu vou ficar de fora. O Ceará também briga lá por baixo da tabela junto com o Goiás, também vou ficar de fora. Esse jogo do Atlético Goianiense eu quero trabalhar, porque o Fluminense tem muito interesse nesse jogo, não só para continuar na fase de grupos da Libertadores, mas também para tentar buscar o título. Ainda é possível, é difícil pra caramba. Já comentamos isso aqui. Para mim, o Palmeiras já é campeão, mas se você olhar a tabela do Palmeiras, você vai concordar comigo, tá? Quer ver? Eu vou fazer essa simulação com você aqui, para você falar que eu sou flamenguista, tá? Não tenho o menor problema de comentar esse tipo de situação. Olha só a tabela do Palmeiras nos próximos jogos. Vamos entrar aqui, ó. Calendário. Ó, Palmeiras pega no próximo jogo Curitiba em casa. Depois pega o Atlético Goianiense fora. Depois pega o São Paulo em casa. Aí aqui é derby. Depois pega o Avaí em casa, o Atlético Paranaense fora, aqui é um jogo difícil. Depois o Fortaleza em casa, o Cuiabá fora e o América Mineiro em casa. Se a gente imaginar que o Palmeiras vença o Curitiba, o Avaí e o América, são 3 jogos, o Palmeiras já vai de 63, ele já vai aí para 71 pontos, mais ou menos. Se eu não estou fazendo confusão. Tá? 72 pontos. Ou seja, olha a distância que o time já começa a abrir. Tá? Claro, ainda tem um confronto direto com o Inter na última rodada. Isso pode ser bom para o Palmeiras ou bom para o Inter, obviamente, depende da situação. Tem o confronto do Cuiabá fora de casa, tem o confronto com o Atlético Goianiense que está na zona de rebaixamento, que a gente vai falar agora. Então, assim, para mim o Palmeiras já é campeão. Só uma catástrofe, tipo, a maior catástrofe da história da Série A. Difícil, né? Se você olhar o jogo do Palmeiras ontem contra o Botafogo, o Abel treinando aquele time, cara, esquece. Tá? Esquece. Seria... Enfim. Mas vamos falar que o Fluminense tem que fazer a parte dele, porque não adianta nada o Palmeiras vacilar e o Fluminense e o Internacional não fazer a parte dele. E aqui a gente tem 2 times que têm a sua briga particular. O Atlético Goianiense é o vice-lanterna. Para ele escapar da zona de rebaixamento, ele teria que fazer pelo menos 6 pontos agora, né? E a situação do Juventude, a gente já comentou ontem, é bem complicada, do Goianiense ainda é bem melhor, né? Só que a situação do Goianiense é complicada, o time ainda pega o Fluminense, pega o Palmeiras, enfim. Mas vamos lá, vamos abrir aqui, ó, jogo parelho, tá? Já vou marcar aqui a possibilidade de trabalhar correção de preço. Vamos abrir aqui os últimos jogos, primeiro do Goianiense em casa. Derrota para o Atlético Mineiro, derrota para o Internacional. Tudo bem, são equipes de topo, só que o Fluminense é uma equipe de topo, né? Venceu o São Paulo, aqui foi Sul-Americana, se eu não estou enganado, e empatou com o Cuiabá. O time do Fluminense fora de casa vem de derrota para o Galo, vitória com o Flamengo, aí é pai do Flamengo, não adianta. Derrota para o Corinthians e derrota para o Atlético Paranaense, ou seja, o Fluminense fora de casa não vem conseguindo manter uma boa média. Está chovendo demais aqui, já fiquei sem luz hoje na hora da Champions, nesse dia 4, tomara que amanhã não fique de novo. Vamos lá para o nosso PDF de apoio. O Atlético Goianiense tem 4 vitórias em casa, o Fluminense tem 5 fora. O Fluminense sai mais na frente do que o adversário, 50% das vezes. O time do Fluminense e do Goianiense falham em marcar na mesma quantidade, só que o Fluminense fica mais jogos sem sofrer gol. Tem uma defesa um pouquinho mais sólida em algum momento, tá? O time do Goianiense e o time do Fluminense são bem parecidos em relação ao ataque e defesa. A criação do Goianiense é melhor, tá? Só que as chances cedidas do Fluminense também é um pouco pior, vamos falar a verdade, tá? O
Fluminense aproveita mais as chances que cria, mesmo tendo uma criação menor do que o Goianiense, e toma um pouquinho mais de gol, e aí oferece também mais chance. O Goianiense, no primeiro tempo, não é um time confiável, 43% de derrota, 43% de empate, 4 gols marcados e apenas 9 sofridos. O Fluminense também não é um time confiável no primeiro tempo fora de casa, 43% de derrota também, 6 gols marcados, 8 sofridos. E o segundo tempo é extremamente parelho. Dá para ver aqui, né? Os dois times marcam e sofrem quase a mesma quantidade, os dois times vencem a mesma quantidade, e o número de derrotas também é parecido. Tá? Esse jogo pode sim ser decidido, um jogo tão parelho como esse, numa bola aérea. A gente tem o Fluminense marcando 7 gols de cabeça, o time do Goianiense sofrendo alguns gols de cabeça de bola parada, o contra-ataque do Goianiense é muito bom, então se o Goianiense estiver sendo empurrado para trás, ele pode contra-atacar muito bem, mas o time do Fluminense também sabe jogar muito bem de forma reativa e gosta de chamar o adversário para cima, fazendo aquela jogada de saída perigosa do Diniz, mas que sempre quando sai dá um resultado bem interessante. Tá? Não me parece um jogo muito inclinado para gols do lado do Atlético Goianiense, mas o Fluminense acaba tendo uma possibilidade aqui maior de um over 2,5. Mas para mim, pela disputa dos dois lados, o Fluminense vem perdendo muito fora de casa, se abrir o placar pode se fechar um pouco mais, e o Goianiense precisa pontuar por conta da zona de rebaixamento. Para mim, um jogo mais under, na minha opinião. Primeiro turno, o Atlético Goianiense venceu por 2-0, o Fluminense teve um jogador expulso. Para mim é jogo para match odds, sem favoritismo aqui, tá? E o outro jogo que eu quero trabalhar é Flamengo Internacional. Esse é um jogo que pode liquidar aí qualquer sonho do Inter, tá? Porque a gente já viu a tabela do Palmeiras, a situação, quer ver? Vamos dar uma olhada também na tabela do Inter, para também não falar que eu estou sacaneando o Internacional. Série A, Internacional, calendário. O Inter pega Flamengo no Maracanã, o Goiás em casa, aqui é um jogo que pode vencer, o Botafogo no Rio, o Curitiba fora, o Ceará em casa, o América fora, o Atlético Paranaense em casa, o São Paulo fora e o Palmeiras em casa. Dá para pensar em alguns momentos aqui, principalmente se o Internacional vencer o Flamengo, numa possível briga com o Palmeiras até o final. Só que o Internacional, enquanto o Palmeiras, por exemplo, se ele empatar 3, o Inter tem que vencer 3. Então o Inter tem que fazer uma campanha final aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rodadas. O Inter tem que fazer uma campanha assim, praticamente 90% de aproveitamento, e olha lá, tá? Mas para isso precisa vencer o Flamengo. O Flamengo não vem no melhor momento de concentração, o Flamengo está focado nas Copas, né? Daqui a pouco já tem jogo contra o Corinthians, né? No dia 12, ou seja, tem mais 2 jogos. O último jogo contra o Bragantino, mesmo com um homem a mais, o Flamengo deu chance, tomou empate. Enfim, eu acho que é um time do Flamengo desconcentrado, que ainda está vacilando demais na parte defensiva, tá? Pode ter a ver com o foco nas Copas, mas também pode ter a ver com algum problema defensivo da equipe. O time do Flamengo dentro de casa vem de 3 vitórias nos últimos 4 jogos, perdeu para o Fluminense, ganhou do Bragantino, São Paulo e Vélez, aqui São Paulo, Copa do Brasil, e Vélez na Libertadores. O Internacional fora de casa vem de 3 jogos sem derrota, empate com o Corinthians, empate com o Atlético Goianiense, vitória com o Atlético Goianiense e vitória contra o Avaí. A última derrota foi contra o Fortaleza, tá? Acho essa odd do Inter alta. Por quê? O Inter contra o Flamengo, se a gente pegar os últimos jogos aqui, ó, o Internacional quando veio visitar o Flamengo, uma derrota em 2021 por 2-1. Uma vitória por 4-0 em 2021, se eu não me engano, aqui era o Renato Gaúcho, treinador do Flamengo. 3-1 contra o Flamengo no Beira-Rio, aí um 2-1 para o Flamengo aqui no Beira-Rio também, e um 2-2, ou seja, muito parelho o confronto. O Inter sempre explora demais os contra-ataques contra o Flamengo, explora mesmo, sabe? O Flamengo sai para cima, ou para tentar buscar o resultado, ou no 0-0 mesmo, e o Inter explora bastante os contra-ataques. E outra jogada importante dos dois times é a bola aérea. O Flamengo hoje tem um dos melhores escanteios do Brasil, dá pra gente dizer assim, né? Cadê? Aqui, ó. O Flamengo dentro de casa tem 64% das vezes sai na frente. O Inter não é, assim, um visitante tão bom, mas o Flamengo tem um número acima da média aqui de criação e de finalização e de aproveitamento. O Flamengo vence 50% do primeiro tempo, 50% do segundo, mas mesmo assim o Inter é um excelente time de contra-ataque, principalmente no segundo tempo. Para mim, se o Inter quer ser campeão, ele vai ter que sim se expor, e é uma oportunidade para o Flamengo. Mas o Flamengo também costuma jogar muito exposto com linha alta,
e pode ser uma oportunidade para o Inter. Para mim, com essa cotação do Inter alta desse jeito, eu não acho que vai dar um padrão de back Flamengo o tempo todo. Eu acho que o Inter vai surpreender nos contra-ataques e a gente pode ter uma oportunidade melhor aqui de trabalhar os mercados de gols. Tá? Esses dois são os jogos que eu quero focar, porque Santos e Atlético Mineiro, o Galo não tem chance de título, o foco do Galo aqui é mais a parte do G4, o Santos está vivendo aquela fase de reconstrução financeira, não me interessa tanto. O Paranaense também está mais focado aqui no G4, não tem chance de título. Fortaleza também está brigando uma vaga ali na pré-Libertadores. Então eu vou focar nesses dois jogos que aí eu consigo extrair um pouco mais de valor aqui. Beleza? Eu fico por aqui. Se você chegou até aqui, não esquece. Quer ter acesso ao PDF de apoio? Está no primeiro comentário fixado. Quiser ter acesso ao meu Telegram, segundo comentário da descrição. Bônus da Betfair no primeiro comentário. E não esquece de participar do sorteio aqui do canal. Valeu? É sempre um prazer, um grande abraço e até amanhã.